Vamos tentar mais uma vez para ver. Eu acho que é a internet. Desculpa pelos imprevistos, meus irmãos. Não sei que pode ser alguma coisa do Instagram ou internet, mas vamos tentar aqui mais uma vez para ver o que que a gente. Vamos tentar aqui mais uma vez. Se não conseguir, aí a gente. Vamos tentar aqui. É. Oi, Amém. eu digo que batalha é essa? Então, que Eu não luta, fico que assim. prova é essa? Não, não vai dar certo. Nós conseguimos, graças a A Deus. primeira e a última foi assim, lembra? Lembro, então, não lembro? Olha só Jesus, hein? Vamos aí, irmã Luzimar, Mas a glória. perseverança nos fez continuar. Isso aí, minha prima Ivonete, tá aí. Glória a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe. Olá, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos, louvado seja Deus. Amém. Estamos aí, bem animados para esta noite. Glória a Deus para cumprir o nosso propósito. Tenho certeza que será uma noite extraordinária da parte do Senhor. Graças a Deus conseguimos chegar aí no horário para começar a nossa live. Vamos já orar. Temos aí algumas pessoas que estavam aqui, vão voltar com certeza. Glória a Deus, eu vou estar aqui já orando ao Senhor e depois vou estar passando para a missionária Josimar para que ela possa Amém. ficar à vontade e eu vou aqui divulgando, compartilhando a live com outras pessoas. Aleluia, em nome de Jesus. Vai ser bênção de Deus. Amém. Vamos lá. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Pai querido, eu quero agradecer a Ti nesta noite, porque estamos aqui, Senhor, para cumprir mais este dia de propósito, aonde o Senhor tem falado, Pai, tem feito coisas grandes, Senhor, nas nossas vidas. Pai, abençoa a Tua serva, abençoa a minha vida, a vida de cada um que vai participar desta live, Senhor, que vai ser edificado, Senhor, curado, Senhor, restaurado por esta ação do Senhor sobre a sua vida, para a honra e glória do Senhor, em Amém. nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Missionária Josimar, em nome de Jesus. Mais uma vez, né? A paz do Senhor para todos que estão aqui conosco. Nós já queremos agradecer, né, pela presença de quem está aqui com a gente, pelo apoio. Ivonete, minha mãe, Lucimar, minha irmã. Então, é muito bom a gente estar aqui, né? E esse apoio, né, juntamente com a gente. Compartilha aí para mais pessoas chegarem para ser abençoado. Essa é a nossa sétima live, né? Que nós começamos. O tema dessa jornada foi que os cristãos, por que que os cristãos também adoecem emocionalmente? Nós falamos sobre feridas emocionais, sobre dores na alma. Nós viemos aí falando sobre a necessidade do cuidado, que o cristão é um ser humano e o ser humano ele tem as suas emoções e as emoções elas precisam de cuidado. Então, hoje o tema da nossa live, o tema dessa última live dessa jornada, né? É essa jornada que nós vamos estar dando prosseguimento. Nós vamos continuar aí com esse assunto que é muito importante nos dias de hoje. E o nosso tema de hoje é como fortalecer a alma além do espírito. Porque o espírito
Nós que estamos na igreja, nós que somos do Senhor, pertencemos ao Senhor, nós já vivemos nesse fortalecimento. Nós aprendemos a fortalecer o espírito. Como que se fortalece o espírito? Oração, leitura da palavra. Quando a gente vai aos cultos, a gente está ali buscando a presença de Deus, adorando a Deus. Isso está fortalecendo o nosso espírito. Todos os momentos, o cristão, né? O cristão, ele vive de oração. Então, o espírito está sendo fortalecido através da oração, mas muitas das vezes nós podemos estar com o nosso espírito fortalecido e a nossa alma abalada, a nossa alma ferida, e a gente não tem o conhecimento de como cuidar dessa alma. E é por isso que nós estamos aqui, para aprender a cuidar dessa alma que tanto sofre, mesmo muitas das vezes nós estando fortes espiritualmente, né? De acordo com o tema central, eu trouxe aqui para a gente, olha, não basta alimentar apenas o espírito. Deus nos criou como corpo, alma e espírito. Uma alma saudável, ela vai fortalecer toda a nossa vida, todo o restante. Quando a nossa alma está saudável, quando as nossas emoções estão saudáveis, nós vamos estar fortalecendo o nosso espírito, nós vamos estar tendo cuidado com o nosso corpo, porque uma alma ferida, ela pode manifestar essa ferida no corpo. O nosso corpo pode adoecer por causa da nossa alma enferma, doente, ferida. Então, é muito importante, né? Durante essa jornada, nós falamos sobre as feridas emocionais, rejeição, abandono, humilhação, injustiça. Nós falamos, né, um pouquinho sobre a ansiedade, que a ansiedade ela é apenas um sintoma de algo mais sério, igual uma febre. Quando a gente dá uma febre, a febre aponta para uma infecção em alguma área do nosso corpo. A ansiedade nada mais é, muitas das vezes, né, quando ela não é uma desregulação do corpo, ela pode estar ali apontando para uma desregulação emocional. Nós falamos sobre a importância da cura interior, o que é a cura interior, o que é a cura da nossa alma. Nós falamos sobre a importância da renovação da mente, que o princípio de cura interior, o princípio de cura das nossas emoções em Cristo, está com base na renovação da nossa mente, a importância e a necessidade. E hoje nós vamos falar de algo que é pouco compreendido no mundo cristão, no mundo evangélico. Porque por que algumas pessoas ela têm uma vida espiritual ativa, mas elas continuam emocionalmente feridas. Muitas das vezes a pessoa carrega uma dor na alma e ela não paralisa. Ela continua ali cantando, ela continua ali pregando, ela continua ali orando, ela continua ali visitando, ela continua ali com um sorriso no rosto, mas no seu interior, o seu interior está profundamente amargurado, ferido, sangrando. Então nós precisamos ter essa compreensão que nem sempre estar com um sorriso e estar ativo fazendo as coisas de Deus mostra que o nosso interior ele está bem. Nem sempre o interior está bem. Muitas das vezes a gente vai ali e a gente não quer mostrar a nossa fraqueza, a gente não pode mostrar a nossa fragilidade, porque mostrar que está com uma ansiedade é sinal de fraqueza, de falta de Deus, quando na verdade não é. Quando na verdade não é, são emoções em desequilíbrio. Vou dar aqui mais uma vez o exemplo da ansiedade. A ansiedade, quando o nosso corpo está desregulado, quando há certos hormônios que estão em baixa, o nosso corpo vai dar sinais de ansiedade. Por quê? Porque há uma desregulação fisiológica. Nem sempre estar numa depressão é sintoma de espiritualidade fraca. É sinônimo de que Deus não está com a gente, que faltou a fé. Não. Um corpo desregulado pode dar sinais de depressão, a pessoa pode estar ali com uma tristeza profunda, a pessoa pode estar ali no estado de prostração e não consegue sair daquele estado. Por quê? Porque o seu corpo, os seus hormônios estão desregulados. A mulher, né? A gente falando aqui da mulher, o universo feminino. A mulher, o ser humano mulher, ela é cíclica.
ela funciona de acordo com o seu ciclo. De acordo com o ciclo, a mulher ela tem uma instabilidade. E ali, se os hormônios eles não estiverem nas taxas reguladas, aquela mulher vai apresentar ansiedade, irritabilidade em excesso, estresse em excesso. E não é falta de Deus, não é falta de fé. É humanidade, é o ser humano, como que o ser humano funciona. A mulher pode observar, quem está aí nos ouvindo que é mulher, quem está nos ouvindo que é homem, que tem mulheres dentro da sua casa, a mulher, ela cada dia ou cada tempo do mês, é 15 dias de um jeito, 10 dias de outro jeito, pode observar. E não é, é o temperamento. Não, a mulher é cíclica. Ela tem o seu ciclo. E esse ciclo influencia na vida dela toda, no comportamento, nas taxas hormonais, influencia em tudo. Então, existem coisas que é da nossa natureza. Existem coisas que é da nossa natureza humana. E outras coisas da natureza espiritual. E outras coisas da natureza emocional. Por quê? Somos um corpo, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. A nossa essência é espiritual. Nos aliançamos com Deus. A partir do momento que temos aliança com Deus, o nosso espírito volta a viver. O que faz o nosso espírito viver? O Espírito de Deus em nós, na nossa vida. O Espírito de Deus dá vida ao nosso espírito. Porque o nosso espírito, ele perdeu a vida por causa do pecado, o pecado original lá no passado. Deus, ele vinha na Terra, ele se comunicava com o ser humano, ele tinha ligação direta, intimidade direta. Então, o pecado do homem afastou o homem de Deus. O homem ficou distante de Deus, o homem ficou distante do propósito. Através da vinda de Jesus, o homem teve a sua vida restaurada, o seu espírito reviveu. E aí o nosso espírito ficou curado. Ficou curado, tá tudo bem. Mas a alma, não. A alma são centro das emoções. E as emoções, elas vão funcionar de acordo com a vida. As emoções, elas funcionam de acordo com a vida. De acordo com aquilo que eu passo, de acordo com aquilo que eu enfrento. Muitas das vezes, um trauma, ele não vai ser provocado por um incidente, por algo grande. Às vezes é uma coisa pequena. Vai depender do sentido que eu dou para aquele acontecimento dentro de mim. É isso que vai fazer a diferença na minha vida. E é com isso que nós precisamos aprender a lidar, que muitas das vezes nós não sabemos. Eu trouxe aqui a base bíblica para a gente, que está em terceira carta de João, no capítulo 1, no verso 2, que diz assim: Amado, desejo que você tenha boa saúde e que tudo lhe corra bem, assim como lhe vai bem a sua alma. Aqui, o apóstolo, ele está expressando o cuidado de Deus, como que Deus deseja que nós venhamos cuidar da nossa alma. E quando a gente para meditar, eu estou na casa do Senhor há muitos anos. Então, a gente, com muitos anos, a gente vai conhecendo a Bíblia, a gente vai ouvindo versículos repetidos, as pregações vão repetindo. E ali, muitas das vezes, a gente não aprende a aplicar aquilo na nossa vida. E é muito importante a gente aplicar o que diz a palavra na nossa vida. Olha aqui, olha o que o apóstolo diz para nós. Amado, desejo que você tenha boa saúde e que tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Aqui está falando de quê? Aqui está falando de emoções, aqui está falando de vida emocional, uma vida emocional equilibrada. Ele deseja que tudo vá bem, tudo vá bem. Boa saúde. A boa saúde está onde? No corpo. Ele disse, amado, desejo que você tenha boa saúde e que tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Para ele conhecer a alma de para quem ele estava escrevendo, ele estava ali de perto. Ele tinha intimidade com essa pessoa e conhecia o nível de maturidade emocional que aquela pessoa tinha. Nós, enquanto cristãos, nós temos que entender que a maturidade emocional trata de emoção, trata de alma. A maturidade espiritual trata do espírito, vida com Deus. E uma alimenta a outra. Uma alma fortalecida, emoções fortalecidas, emoções cuidadas,
elas vão fortalecer o nosso espírito. Um espírito reto e inabalável vai fortalecer a alma. Por quê? Deus, ele não criou a alma para governar. Deus, ele criou a alma como centro da nossa mente, das nossas vontades e das nossas emoções. Então, aonde que nasce a minha vontade, a sua vontade de fazer o que é correto ou de fazer o que é errado? Na alma. Aonde que mora a nossa mente, o centro dos nossos pensamentos, aonde conduz tudo? Na alma. E aí, o que acontece? O espírito não mora na alma. A alma é uma coisa, o espírito é outra coisa. Quando Deus, lá no paraíso, antes do pecado, ele estava lá, juntamente, vinha, né, para conversar com Adão, com Eva, para ter comunhão, para ter intimidade, eles se comunicavam em espírito. Deus é espírito. Então, o espírito de Deus se comunicava ali com o espírito de Adão e tudo era perfeito. E aí, o que acontecia? Adão, ele era guiado por Deus. Deus deu domínio, Deus deu governo para Adão. Quando houve ali a quebra de aliança, o pecado passou a governar. O que passou a governar passou a ser o espírito do homem sujeito à sua alma, à sua vontade. E ali a gente vê Adão, logo quando ele pecou, entrou medo, ele se escondeu de Deus. E aí a gente vai meditando ao longo da história. Caim. Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim: Josimar, eu não tenho como controlar o que eu sinto. E eu uso uma base muito boa em Deus e que é clara, que não tem como você ter outra interpretação. Deus, quando ele desceu para ver Caim, para ver Abel, Deus, ele falou assim com Caim: Caim, cuidado com o que você está no coração, domina o que está aí dentro do seu coração. Está lá em Gênesis, antes de Caim matar Abel. Deus, ele falou para Caim, ou seja, Deus, ele viu o desejo de Caim de intentar contra a vida do seu irmão Abel. Deus, ele viu a inveja no coração de Caim. Mas Deus não foi lá e tirou. Deus falou para Caim: Caim, cuidado, domina o que você sente. Ou seja, Deus, ele deu esse domínio para nós. Ou seja, nós não vamos impedir os maus sentimentos de virem até nós. Mas nós temos o poder dado por Deus para dominar. Para fazer o quê? Escolher o que eu vou fazer com aquilo que eu sinto. Aquilo que eu sinto é muito importante, mas eu preciso sujeitar o que eu sinto à vontade de Deus. Porque hoje eu não sou mais guiada pelo que eu sinto. Eu sou guiada pelo Espírito de Deus. O que me norteia é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus está falando para mim sobre aquilo que eu sinto. Vou dar um exemplo bem prático. Eu estou com raiva. Aconteceu algo, me deixou com muita raiva. Eu estou com raiva de uma pessoa que me fez o mal. O que a palavra diz? Irai-vos, mas não pequeis. Eu vou me irar, mas a palavra diz não pequeis. Ou seja, eu posso escolher como agir. Eu posso decidir o que fazer com aquilo que eu estou sentindo. Deus, ele demonstra muita preocupação com a nossa alma. Porque uma alma adoecida, ela afeta todas as áreas da nossa vida, relacionamento, comunhão com Deus, ela afeta tudo na nossa vida. Muitas das vezes as pessoas estão em sofrimento emocional, por estar em sofrimento emocional, não consegue trabalhar, não consegue participar dos cultos, não tem um bom relacionamento dentro da sua casa com os seus familiares. Por quê? Por causa do sofrimento emocional. Aquela pessoa, ela quer se isolar. Aquela pessoa começa a passar por transtorno de pânico, dependendo da situação. Não consegue se locomover, ir para o trabalho, fica prostrada. Eu já tive casos da pessoa estar passando por um problema e ali a pessoa começou a ter crise de ansiedade por causa daquele problema. E o que a pessoa relata? Olha, eu fico ali remoendo os meus pensamentos, tentando resolver o problema, pensando, não consigo chegar a lugar nenhum, e como eu não consigo chegar a lugar nenhum, quando eu vejo a hora já passou e não consegui fazer nada. Ou seja, a ansiedade dessa pessoa paralisa ela.
ela não consegue avançar, ela não consegue prosseguir, ela não consegue fazer as tarefas dela do dia a dia, ela não consegue ir trabalhar. Eu já tive casos de pessoa que andava com atestado, 14 dias de atestado, trabalhava 2 dias, depois 14 dias, e não era espiritual, era emocional, diante das circunstâncias da vida daquela pessoa. Então, é muito importante esse cuidado. É muito importante cuidar da nossa alma, cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa mente. Existe uma crença muito comum entre os cristãos. A maioria dos cristãos diz assim: se eu orar mais, tudo vai se resolver. E não é bem assim. A oração, ela é indispensável para a vida cristã. A oração é uma arma de guerra que Deus ele nos dá no mundo espiritual. A oração é o elo que nos une a Deus. Através da oração, nós nos comunicamos com Deus. Mas a oração, ela vem acompanhada de direção. A oração, ela vem acompanhada de uma direção. Eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar. E eu vou contar para Deus tudo que eu estou passando. Né? Às vezes eu já ouvi pessoas chegar para mim e dizer assim: eu não oro bonito igual você. Não é orar bonito, não é orar feio. Oração é oração, não tem oração bonita, não tem oração feita. Não, oração é oração. A oração, eu vou falar com Deus daquilo que se passa aqui dentro. Eu, né? Só para fazer um comentáriozinho aqui, Pode comentar. que você está falando, eu acho que essa talvez seja uma dúvida de muitas pessoas, e eu creio que seja uma coisa que eu aprendi com essas lives aqui, por exemplo. Porque quando nós ouvimos primeiramente falar sobre ansiedade e depressão, nós entendemos que a ansiedade é aquela causa que aconteceu naquele momento. Muitas Sim, pessoas pensam isso. Eu isso, também pensava assim. Mas, na verdade, eu aprendi com esta live, estou aprendendo agora, que a ansiedade e a depressão, ela é o clímax da causa que já aconteceu. isso aí. Já aconteceu um trauma, já aconteceu uma situação, e chega o momento o que nós falamos, ansiedade, é uma causa que vem já vem decorrente daquela pessoa. Por exemplo, aquilo que você falou, que muitas pessoas estão ali sorrindo, mas por dentro estão passando por muitos problemas. Então, por exemplo, é como um carro que está andando, mas tem uma peça que está dando problema. O que vai acontecer? Ele está andando, ele continua andando. Isso Ele, aí. ele vai se locomover, você vai ligar ele vai andar. Só que ele está com problema, e o problema dele não vai chegar um momento que, por exemplo, o motor dele vai bater. Isso. Assim somos. Então, ver se eu estou certo. A ansiedade, porque eu creio que essa é uma dúvida de muitas pessoas, a ansiedade e a depressão, na verdade, elas são a causa de algo que já vem decorrente de algum tempo. Isso aí, é o sintoma, é o Sintoma, resultado, é. com o que nós Isso, chamamos de ansiedade, para nós podermos explicar aí para as pessoas que têm essa dúvida. Eu creio que isso vai ser muito importante, isso, um cansaço mental. Então, é importante que nós possamos focalizar isso. Eu creio que depois a gente vai conseguir, depois também em outras lives, falar a respeito, explicar para as pessoas acerca disso, que na verdade a ansiedade, quando nós falamos, a pessoa está com ansiedade, na verdade é algo que já aconteceu com aquela pessoa e chega aquele momento que ela não suporta mais. É como uma gripe que você falou. Você tem uma gripe, uma tossezinha, isso, uma uma faltinha de. coriza, Só que é vai chegar um momento que aquela gripe se torna uma virose, fica com isso, febre, vai dar isso dor aí. no corpo. Então era isso que eu queria falar. Está aí conosco a minha prima Ivonete, prima Ivete, também está aí conosco. Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Era isso que eu queria comentar, em nome de Jesus. Então, e é isso aí. A gente depois pode até fazer uma live falando sobre essa questão da ansiedade, porque tem muita gente que, porque não dá crise, ela não sabe, porque a ansiedade não é a crise. A ansiedade, ela acontece no nível cognitivo. Cognitivo, quando a gente fala de cognitivo, fala de mente, físico, de corpo e emoção. A ansiedade, ela é um conflito de medo. Quem tem medo sente-se inseguro.
Então, a pessoa, quando ela tem ali uma crise ou outro sintoma da ansiedade, igual mente acelerada, cognitivo, aquela pessoa, ela durante o dia, ela trabalhou, quando chega no final do dia, ela tá tensa, ela tá com os ombros que parece que ela carregou um saco de cimento nas costas, o corpo pesado, carregado, a mente dela não para, ela fica preocupada com aquilo que ela não deu conta, sabe? Aquela pessoa, ela lava a louça, ela lava a louça, ela lava a roupa, ela varre a casa, ela cuida de filho, tudo ao mesmo tempo. Quando chega no final do dia, a mente dela continua ali. Trabalhando. Aí ela deita e vai dormir. Ela rola para um lado, ela rola para o outro, ela rola para o outro. Quando dá 3 horas da manhã, ela está acordada. Ou ela dorme meia-noite. Quando dá 3 horas, ela desperta, não dorme mais, fica preocupada com o que ela vai fazer no dia seguinte. O médico que ela tem que ir, a casa que ela tem que arrumar o filho. E ela vive assim, desse jeito, no automático. E aquela ânsia, e ela não dá crise. Ela não vai ter falta de ar, ela não vai ter aquele pânico, que muitas pessoas já progrediu para o pânico, né? Tem pessoas que dizem assim, eu não vou nem sair de casa, a pessoa tem medo de sair de casa, ela ouve uma notícia acontecendo lá na cidade do Rio de Janeiro, ela está com medo que aquilo venha para cá, para Cabo Frio, então ela já não sai de casa, ela já começa qualquer coisa, ela tem que fechar a casa, isso já é um tipo de ansiedade. A ansiedade, ela não é só a crise, às vezes a pessoa está ali com aquele sintoma, e aquele sintoma, como o presbítero falou, aquilo ali é o sintoma de algo que existe ali dentro. Vou dar um exemplo. Uma criança criada dentro de um lar inseguro, instável, um lar que o pai briga com a mãe, ela vê o pai e a mãe brigar, ela não tem segurança, ela sente medo, ou na adolescência, na juventude, fatidicamente ela vai ter ali uma crise, ela vai ter ali um sintoma de ansiedade. Né? Igual eu cheguei a contar aqui numa conversa informal com uma adolescente, a adolescente ainda nem saiu da infância, ela pegou e ela disse assim, tia, eu tenho ansiedade. E eu perguntei, como que você sabe? Ah, foi a minha tia que falou. E aí eu falei assim, da onde vem a sua ansiedade? Porque ela falou com tanta convicção, eu perguntei, da onde vem a sua ansiedade? Ela disse, da minha infância. E aí eu perguntei, da sua infância, como assim? Porque essa adolescente só tem 11 anos, pré-adolescente. Aí ela disse assim, meus pais brigavam muito quando eu era pequena. E eu, quando eu tinha 7 anos, eu levei 1 mês internada porque eu tive apendicite sulfurada e eu achava que eu ia morrer. Então ela cresceu, ela enquanto criança, houve momentos que ela não se sentiu segura. Porque quem tem ansiedade, a pessoa quer se sentir segura. Quem tem medo não se sente seguro. E muitos sinais, né, da ansiedade partem para aí. Então é necessário esse cuidado, essa atenção, né? E a gente está aqui para ajudar você a entender que não é falta de espiritualidade, não é falta de oração. Tudo que é espiritual, a oração vai resolver. Se você já orou, já jejuou, já leu a palavra, é constante na presença do Senhor, vive ali, participa da Santa Ceia, está fazendo tudo como tem que ser feito da sua vida espiritual e ainda assim está com ansiedade, está com depressão, está com burnout, está com borderline, outro transtorno, busca ajuda. Porque se a oração não resolveu, é porque não é espiritual. Porque tudo que é espiritual, a oração vai resolver. Tudo que é espiritual, guarda isso, você que está aqui hoje. Tudo que é espiritual, a oração resolve. E eu falo de experiência. O presbítero Jefferson também está aí, tem experiência disso. As irmãs que estão aqui também têm experiência disso. Tudo que é espiritual. Tudo que vem do nosso inimigo, a oração resolve. Aquilo que a oração não resolveu, não te faltou fé, é porque é para você ter uma outra direção. É igual, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Quando a gente adoece, eu estou com uma febre. Eu vou lá e eu vou tomar o dipirona para baixar a febre. O dipirona baixou a febre. Daqui a 4 horas, 6 horas, a febre voltou. É sinal de que não é só uma febre. É sinal de que tem alguma inflamação. Enquanto eu tomar a dipirona para abaixar a febre e não tomar o antibiótico para curar a infecção, a febre vai voltar. Exatamente. É assim que funciona na vida emocional. Se você já orou, já leu a palavra, já buscou a presença de Deus e nada mudou, é porque você está dando o remédio errado.
É só isso, você está dando o remédio errado. Então, a gente precisa saber qual é a ferramenta certa para cuidar de cada área da nossa vida. Nós precisamos ter esse entendimento. A oração, ela não vai substituir a nossa responsabilidade. Nós temos que orar, sim, mas nós temos que agir de acordo com a direção que aquela oração deu para a gente. Eu não lembro se eu já contei aqui, né, de como que eu fui em busca de me especializar. Foi uma ida ao banco. E ali, no final da história, a gerente disse que ela nunca ligou para mim. Mas naquela ida ao banco, eu testemunhei de algo na minha vida. E ela disse assim para mim: eu nunca liguei para você, eu sou a gerente do seu banco, sou a única autorizada para poder ligar para você. Você está aqui porque você é a resposta da minha oração. Então, eu não sei qual foi a oração que ela fez. Ela fez uma oração. E que ao eu contar o meu testemunho para ela, o meu testemunho foi uma resposta de oração. Então, nós temos que estar atentos para a resposta da oração. Às vezes, você fez uma oração e aí está assistindo essa live. Essa live é a resposta da oração. Deus falando para você que você tem que cuidar da sua saúde. Quem ora precisa esperar a resposta. Precisa esperar a resposta. Às vezes a gente orou, resolveu tudo, ou eu estou orando e Deus não está me respondendo. Será que Deus não está respondendo ou eu que não estou apercebida na resposta? Deus, ele sempre vai responder às nossas orações. Né? As pessoas falam, né? Ah, se Deus não responder é porque ele está em silêncio. E eu costumo dizer, se Deus está em silêncio, o silêncio já é uma resposta. Até no silêncio, Deus fala. Até no silêncio de Deus, Deus fala. Então, nós precisamos estar atentos para isso na nossa vida. Né? Nós precisamos estar apercebidos para isso. Aí aqui trouxe um exemplo bem para encerrar essa parte. Né? Quando uma pessoa ela quebra uma perna, ela ora. Ela ora. Mas e se ela não for no hospital procurar o ortopedista, engessar aquela perna, fazer um raio-x, procurar tratar? Ela vai ficar boa? Ela não vai ficar boa. Então, é a mesma coisa na vida emocional. Quando nós temos um problema emocional, vamos procurar também o especialista. Orar, sem dúvida. Tudo primeiro é oração. Tudo primeiro a gente apresenta a presença a Deus. E depois a gente vai buscar a solução necessária para a gente resolver aquele problema. A nossa oração não substitui o tratamento emocional. Isso também não vai diminuir o poder da oração. Não vai diminuir o poder da oração, porque a oração também ela é usada para curar o nosso emocional, a partir do momento que eu sei que eu tenho uma dor. Porque se eu não sei que eu tenho uma dor e eu não conto para Deus sobre essa dor, eu não vou ser curada. Eu preciso orar pedindo a Deus para a cura dessa dor. Porque todos nós, aprendendo outra coisa que eu aprendi também aqui, nessa live, é importante que nós passamos isso, e todos nós, todos, pode ser qual classe que você tiver, qual nível espiritual que você tenha, todos nós, ou passamos, ou estamos passando, ou vamos passar por uma dor. Sim. É importante deixar isso bem claro. Sim. Nós não vamos passar nessa terra sem passar por dores. Sim. Dores que eu digo situações emocionais, situações difíceis. Todos nós vamos passar. Sim. A diferença é como que nós vamos tratar essa situação. Isso aí. É inevitável. Não tem para onde a gente correr. E nós precisamos entender as ferramentas que Deus nos dá para tratar. Nós precisamos reconhecer que Deus ele pode agir através de milagre, fazer um milagre, porque ele tem o poder de fazer um milagre. Mas deixa eu te contar, Jesus não fez milagre na vida de todo mundo quando ele andou aqui na Terra, ele não curou todo mundo. Né? Existia uma multidão, mas nem toda a multidão recebeu aquele toque, aquele milagre especial que aconteceu. Então nós temos que ter esse entendimento e nós temos que entender que Deus também usa processos para curar. Deus ele usa processos para curar.
E muitas das vezes você chega na terapia, você chega no especialista que cuida de emoções e você vai entrar ali num processo de cura, aonde esse profissional vai estar te ajudando. Deus usa a palavra para nos curar. Através da palavra, ele nos cura. Deus usa relacionamentos saudáveis para nos curar. Deus usa aconselhamento para nos curar. Deus usa mentoria. O que é uma mentoria? Mentoria é um projeto, eu também sou mentora. A gente estrutura ali uma jornada com um propósito, com uma finalidade. Por exemplo, eu posso montar uma mentoria de cura interior. Então, eu vou te dar todos os passos para você curar o seu interior. Deus, ele usa terapia. Deus, ele usa conhecimento. Quando a gente faz um curso, quando a gente busca uma especialização. Deus usa reflexão. Deus usa ferramentas para promover restauração na nossa vida. Então, ele pode nos curar de forma milagrosa, como ele também pode nos curar usando ferramentas, usando pessoas para nos curar. O Cláudio disse aqui, eu estou numa fase de muita ansiedade. Tem coisa que não consigo fazer por medo de dar errado. O que ele colocou aqui é muito sério. Às vezes a pessoa nem tenta por medo de dar errado. E por que a pessoa tem medo de dar errado? Quando a gente começa a buscar na história da pessoa, a gente entende por que ela tem medo de dar errado. Geralmente, as pessoas, quando têm medo de fazer algo por dar errado, aquela pessoa, geralmente, não vou dizer que é o caso do Cláudio, que eu não conheço a história dele, mas geralmente essa pessoa, na infância, ouviu muitas palavras como: você não vai fazer, não vai dar certo na vida. Você não sabe fazer nada. Nada você acerta. Você destrói tudo. Aonde você bota a mão, você destrói. Sai daí, seu burro. Sabe? Pega ali a criança, vai ensinar o dever de casa. Você não aprende. Você não faz nada certo. E aí são palavras que a pessoa ouve e fica ali, ó, na mente dela, gravada. Aquela experiência foi desagradável. Ouvir aquelas palavras fez com que a pessoa se sentisse incapaz. Aquela criança começou a se sentir incapaz. Então, na fase adulta, esse tipo de palavra que ela ouviu, esse tipo de criação que ela recebeu na fase adulta, vai bloquear o adulto. O adulto vai deixar de fazer com medo de dar errado. Porque na infância alguém disse para ele que ele não ia dar para nada, alguém disse para ele que ele não tinha competência para fazer, que ele era burro, que ele não sabia fazer nada certo. Então, isso fica enraizado na pessoa e gera ali uma crença. A pessoa passa a acreditar que ela é incapaz, que ela é incompetente para desenvolver aquilo. Ou, às vezes, ela pode ter tido uma experiência que ela fez algo que deu errado e agora gerou nela um medo dela conseguir prosseguir e fazer alguma coisa, acreditar em si própria, acreditar na capacidade que ela tem, acreditar no dom, no talento que Deus deu para ela. Então, isso é necessário buscar ajuda para desbloquear, porque essa pessoa está bloqueada. A pessoa fica bloqueada, deixa de fazer as coisas que precisam serem feitas por medo de dar errado. Então, é muito importante buscar aí no lado emocional. O que aconteceu na sua história, viu, Cláudio? Buscar aí conhecer a sua história e aplicar a palavra. Aplicar a palavra sobre a sua vida. Por quê? Você tem medo de fazer, você deixa de fazer coisas por medo de dar errado. Mas o que a palavra nos orienta? O que o apóstolo Paulo nos orientou? Que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Se o Senhor Jesus está comigo, está na minha vida, eu tudo posso. Porque a força que eu não tenho, ele tem. A capacidade que eu não tenho, ele me dá. O presbítero Jefferson está aqui. Nós somos primos e convivemos na nossa infância, nós estudávamos na mesma escola, nós somos amigos íntimos, somos familiares. Ele era extremamente tímido. Se você conhecesse ele quando ele tinha 6 anos, 7 anos de idade, você não diria que estaria esse homem aí falando do amor de Deus, trazendo, direcionando essa live igual tá lá no canal do YouTube, orando por pessoas, aqui no Instagram, orando por pessoas. Quem viu ele lá atrás, há 30 anos, 40 anos, 40 anos atrás, que nós já estamos na casa dos 40, não diria que ele estava aqui, ele estaria aqui hoje. E isso quem fez na vida dele foi o Senhor Jesus.
Foi o Senhor Jesus quem fez. Então, nós precisamos ter essa compreensão e trazer a palavra para a nossa vida, porque a palavra, ela nos cura, a palavra, ela nos liberta. A palavra de Deus, ela nos liberta. Eu não posso, eu acredito que eu não posso. Mas o que a palavra diz para mim? A palavra diz que eu tudo posso. A palavra diz para mim que eu tudo posso. Então eu tiro a crença que a vida instalou dentro de mim. O nosso cérebro é igual um computador, ele é programado. Programado para fazer o nosso corpo funcionar e programado para receber o que a nossa mente diz para ele. Se a minha mente diz para ele que eu não posso, ele não vai trabalhar para que aquilo venha a se realizar. Agora, se a minha mente diz para o meu cérebro que eu tudo posso no Senhor que me fortalece, eu começo a ver como fazer aquilo que eu preciso fazer. A Tati, ela diz assim, casa, filho, problema, resolve, não consigo dar mais conta de tudo. Procura ajuda, Tati, procura ajuda, porque às vezes a gente cuida da casa, cuida do casamento, cuida dos filhos, cuida do trabalho, e a gente se sobrecarrega. A gente se sobrecarrega. Esse não consigo mais dar conta de tudo que você falou aqui é um sinal de que você está sobre uma forte sobrecarga. Uma sobrecarga emocional, um esgotamento emocional. Então, para que você não chegue num estado pior, procure ajuda. Se você já orou, já jejuou, já buscou a Deus, então procura ajuda para que você venha regular as suas emoções e conseguir aí ter o equilíbrio que você precisa. Eu chego, quando deito, fico com tontura de sono, cansada, mas não consigo desligar. Meus filhos só dormem meia-noite. Pego o ritmo. Então, é organizar a sua mente. Organização, precisa de organização emocional, precisa de organização mental. A gente, né, a maternidade é uma dádiva de Deus, é uma bênção do Senhor para nossas vidas, mas tem momento que sobrecarrega. Os filhos sugam a gente, né? Os filhos sugam, eles querem atenção. A gente precisa trabalhar para criar. Então, é uma demanda muito grande e que às vezes a gente precisa de ajuda, né? Precisar de ajuda não é fraqueza. Quem reconhece que precisa de ajuda, esse é mais forte do que aquele que acha que se pedir ajuda está demonstrando fraqueza. Até mesmo porque a palavra de Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando a gente se sente fraco, é a oportunidade do poder de Deus se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Uma fraqueza emocional é uma porta para forças opressoras do mal entrar, se a gente não vigiar. Mas uma fraqueza emocional também é uma porta para que o poder de Deus venha se aperfeiçoar na nossa vida. Muitas pessoas que eu atendo, elas chegam de uma forma e saem de outra forma. Eu estou em um caso que ela disse assim, a pessoa teve, há anos atrás, a pessoa passou por uma crise muito forte. Ela teve uma crise muito forte e nesse tempo eu ainda não a conhecia. E essa pessoa, ela chegou para mim por indicação de alguém e ela pegou e ela disse assim, graças a Deus eu encontrei você, porque eu estava a ponto de dar a mesma crise que eu dei há anos atrás. Entende? Então, é buscar a orientação correta, a orientação certa. Ela chegou para mim, diante do histórico dela, eu pedi para ela procurar o psiquiatra, porque existem casos que às vezes é uma desregulação do corpo, entende? Então a gente precisa. Aí o psiquiatra passou medicação para ela, porque existia coisas que necessitava da medicação. E aí eu estou fazendo o acompanhamento emocional, o psiquiatra está fazendo o acompanhamento psíquico com ela, e ela falou, agora eu estou conseguindo viver. Ela estava vivendo presa dentro de casa, ela não queria mais sair nem para resolver os problemas. Quando ela saía, ela já estava começando a assim, ver coisa onde não tinha, se vigiar com medo de tudo e de todos. Então ela chegou para mim, eu estou no quarto atendimento dela, e ela falou para mim que hoje ela consegue sair. Ela falou para mim, olha, eu fui no banco, resolvi os meus problemas,
olha, o julgamento das pessoas já não estão mais fazendo efeito na minha vida como fazia antes. Mas por quê? Porque eu fui ali direcionando, mostrando para ela o que ela tinha que fazer, o que estava acontecendo com ela. Ela foi entendendo o que estava acontecendo com ela, e ali Deus está trabalhando na vida dela, através da terapia, através do psiquiatra. Se eu não me engano, foi com ela, eu acho, o psiquiatra é até cristão. É até cristão, Deus colocou um psiquiatra cristão no caminho dela para ajudar ela. Né? A Tati fala assim: eu não aceito calmante, pois calmante é viver dopada, anestesia o problema. Sim, o calmante, muitas das vezes, dependendo do tipo do calmante, a reação do seu corpo, ele vai te dopar. Ele vai te dopar. No entanto, se o seu corpo estiver desregulado, pode ser que seja necessário sim um calmante. O calmante não vai resolver o problema. De fato, ele não resolve, porque o calmante ele não trata a dor emocional. Como que você vai tratar a dor emocional? Na terapia. Na terapia, você vai aprender a tratar a dor emocional, porque quando a gente compreende aquela dor, quando a gente vê um propósito naquela dor, eu tenho uma paciente que ela falou numa sessão uma chave de virada, que eu falei para ela: você mesmo trouxe a resposta para aquilo que você está vivendo, para ver como que Deus ele é bom. Nós trabalhamos ali, fomos trabalhando. Quando nós conversamos, ela disse assim para mim: não tem como viver o propósito sem passar pelo processo. Ela disse isso para mim. E eu falei assim para ela: olha, com essa frase, a gente hoje fecha essa sessão. Porque essa frase é uma chave que vai virar a sua vida. Tudo na nossa vida que nós vivemos tem um propósito. Muitas das vezes a gente está passando pela dor para um propósito muito maior lá na frente. Deus usa a nossa dor. Deus usa a nossa dor. Aonde nós fomos feridos, Deus ele pode curar a ferida e abrir um ministério. Deus ele é aquele que ele cura a ferida e aonde havia ferida, ele abre um ministério. Então, tudo que nós vivemos na nossa vida, Deus não desperdiça nada. Por isso que nós precisamos buscar o direcionamento do que fazer. O que fazer com aquela dor, com aquilo que está vivendo. Muitas pessoas conhecem versículos, mas não conhecem as suas emoções. Então você não vai saber aplicar o versículo na sua dor. Muitas sabem citar as promessas de Deus na sua vida, mas não conseguem identificar o que sente. E é impossível tratar aquilo que você não consegue dar nome. Eu atendo mulheres não cristãs, mas o meu público forte são mulheres cristãs. As mulheres cristãs não sabem dar nome à dor. Muitas das vezes por achar que raiva, tristeza, depressão, ansiedade, amargura é diabo, é demônio. E não é. É emoção. É emoção. Já ouvi no meu ministério, era libertação. Ajuda mulheres, por isso estou passando por tudo isso. Bom, Tati, depois se você pudesse me chamar, eu até gostaria de conversar um pouquinho com você sobre isso. É, Né? Se me chamar, e depois a gente também pode fazer uma live sobre isso. sim, só para pincelar, eu queria pincelar duas coisinhas que eu creio que seja importante. Primeira coisa é acontecer, porque quando Deus nos chama, seja em qualquer nível de chamada, Ele não vai permitir que situações como esta aconteçam na nossa vida. Ele vai nos guardar. Sim, sim. E quando Deus nos chama na libertação, observação, eu creio que o problema da Tati seja algo, né, algo que aconteceu. Mas é importante, Tati, que você chame a missionária Josimar Isso. no privado para que você converse com ela, porque quando Deus nos chama, ele se responsabiliza em guardar a nossa vida. Vai acontecer situações, acontece, mas Deus vai nos guardar. Deus Vai, não vai vai me guardar.
que nós passamos por situações difíceis. E a outra pincelada que eu queria dar é o papel do homem e o papel da mulher. Talvez nós estamos vivendo, talvez nós vivemos na nossa sociedade um problema, porque nós temos hoje, o homem não tem cumprido, o homem, como eu digo, cumprido o seu papel de ser o protetor, cuidador desta mulher. Então essa mulher tem que tomar a frente para tomar uma posição que não é dela, porque quando a Bíblia diz que a mulher seja submissa a esse homem, mas também a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que este homem, que ele ame esta mulher como Cristo amou a igreja. Como? Como? Protegendo. A mulher, por mais forte, talvez se eu estiver falando alguma coisa, pode me corrigir, mas a mulher, por mais forte que ela seja, ela quer ser protegida. Sim. Porque a mulher foi feita, o homem foi chamado para resolver problemas, para estar ali na frente protegendo. E por mais forte que essa mulher seja, ela precisa ser protegida. Sim. Cada um cumprindo o seu papel. E talvez por isso, porque a mulher tem que às vezes tomar posições que não era para que ela tomasse, porque cada um de nós, tanto o homem quanto a mulher, foi deixado um papel. É importante nós colocar isso. Ser submissa não é estar debaixo dos pés, não é ser humilhada, não é ser machucada, não. Ser submissa não é isso. Quando Jesus disse, ele disse, seja submissa ao vosso marido. A qual marido? A qual homem? A este homem que ele está dizendo lá, ó, que este homem, qual o mandamento para o homem? Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Fazendo o quê? Dando o seu melhor para ela, cuidando, protegendo, estendo ali como um para-raio. Então é importante que nós também, depois, são outros temas aí que nós podemos também tocar nesse tema, que eu acho que é um tema que é importante, sem aqui essa questão machista que nós temos no nosso meio, e tocar nesse tema, o papel do homem e o papel da mulher. Nós somos diferentes. O homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel. Mas o papel de um e o papel de outro não é como dois inimigos. Não é como dois que divide, mas é com dois que soma. Toma. Cada um tem o seu papel para somar na família, somar na sociedade, somar na igreja. Isso aí. Nós estamos atentos a isso. E quando há uma inversão de papéis, gera uma sobrecarga emocional muito grande. Quando há essa inversão de papéis, aí assim, a gente coloca tudo a culpa no inimigo. Sim, tudo que é mal, a culpa vem dele mesmo, porque ele é o mal. Só que quando a gente deixa de cumprir os nossos papéis, quando um esposo não cumpre, aí a esposa tem que fazer a parte dele, o que que acontece com essa esposa? Ela se sobrecarrega. Ela vive no automático, porque a mulher ela não foi feita para fazer o que o homem faz. Ela não foi feita. O homem também não foi feito para fazer o que a mulher faz. Não foi feita. A gente não aguenta. Quando cada um faz o seu papel, a gente desempenha melhor. E a Tati colocou aqui, né, que ela tá assim, o esposo trabalha muito, ela fica muito sozinha e cuida de tudo, e ele ajuda ela sim, mas ela se sente exausta em questão da casa e dos filhos. Tati, o que acontece? Muitos sintomas que a gente tem, igual, eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa, ela chegou na terapia porque ela estava com problema financeiro. Ela chegou, veio na terapia, ela queria entender. Eu vou pegar um copo d'água e pegar o carregador para carregar o telefone. Tá bom. Ela queria entender o problema financeiro dela. Ao longo do acompanhamento, nós descobrimos que o problema financeiro era só o sintoma, era só o resultado de algo mais profundo. Então, nós fomos tratando ali, nós descobrimos ferida paterna, nós descobrimos ferida materna, rejeição, abandono. E quando ela começou a tratar isso, o problema financeiro ainda não acabou, mas ela disse que o problema financeiro já deixou de ser o problema financeiro. Não era mais o problema financeiro. Então, aquilo que muitas das vezes a gente acha que é o problema, não é o problema. Existem coisas por detrás daquilo que é o problema. E é isso que a gente investiga na terapia. E é isso que a gente começa a conhecer, se conhecer e entender
a nossa história. A minha tia está aqui, a Ivete, e ela colocou aqui. Deixa eu ver o que ela colocou aqui para gente. Ela disse assim: sim, verdade. As mulheres têm sido sobrecarregadas por ter que fazer em muitos dias a parte do homem, sem que esse hoje, ontem, entenda que o papel dele é de líder, o da mulher é de submissão, verdade. A gente, enquanto mulher, e muitas das vezes a mulher ela se sentiu assim, oprimida por ser submissa, porque não se ensina de fato o que é submissão. Exato. Submissão não é a gente se sujeitar a maltrato, não, submissão é o companheirismo. É a submissão é em amor, aquele homem ele é o cabeça, ele vai dar a vida dele por aquela esposa e por amor aquela esposa se sujeita à liderança daquele homem. O homem, ele nasceu para liderar. O homem, ele nasceu para governar. Eu costumo e eu aprendi com a palavra de Deus que o homem, ele tem a força, ele tem o governo. Ele vai ali cuidar daquilo que Deus criou ele para cuidar. E a mulher, ela é a sabedoria. A mulher é a sabedoria. Deus deu a sabedoria para a mulher. Veja, Eva, ela comeu do fruto e ela conseguiu convencer Adão de comer do fruto. Ela conseguiu convencer. Ela teve estratégia. Então, Deus dá para a esposa a sabedoria. Deus dá para a esposa a estratégia. Deus, ele vai lá prover para o homem traz e a esposa multiplica. A Exatamente. esposa multiplica. Então, quando a gente consegue cumprir ali os papéis, não fica pesado para ninguém. Mas quando um carrega o peso de dois sozinho, aquele um vai se sobrecarregar. Então, voltando aqui, né, nós, para o lado, né, emocional, é impossível tratar aquilo que nós não reconhecemos. Nós precisamos saber o que nós estamos carregando. Se é exaustão, se é ansiedade, se é amargura. Tem muita mulher dentro da igreja amargurada. Tem muita mulher dentro da igreja amargurada. Eu lembro que tem 15 anos, quase 15 anos atrás, essa história. Uma irmã chegou na igreja e eu observei. Eu fiquei, aquilo me chamou a atenção, porque ela sentou no cantinho da parede, ela tinha um bebê, hoje a filha dela está uma moça. Ela tinha um bebê e ela bem encolhidinha, segurando o bebê nos braços, e o rosto dela ela quase que enterrava na parede. E ali os dias foram passando, ela se aliançou naquela igreja e... Olha, irmãos, me desculpa, é a gripe que me pegou novamente, mas nós estamos aqui, vamos até o final. E ali o que aconteceu? Ao longo dos dias, nós fomos nos conhecendo. E quando ela chegou, ela estava enfrentando um problema tão grande no casamento dela. Depois, Deus tratou, Deus curou ali, restaurou aquele casamento, aquela união. Foi linda a história, eles hoje são pastores da casa do Senhor. Mas quando ela chegou, ela era uma mulher muito amargurada. E eu vi na face dela aquela amargura, aquela tristeza que ela vivia. Então, dentro da igreja, mesmo sendo cristã e conhecendo a Deus, nós vamos passar por processos dolorosos. Esses processos dolorosos vão nos trazer amargura, vão nos trazer várias emoções, vários sentimentos. Mas o segredo é o que eu vou fazer com aquilo que eu sinto. E eu quero deixar aqui nessa noite essas perguntas aqui para que você venha meditar. Se você tiver papel e caneta aí, anota para que você venha conhecer você. Conhecer você. Quando a gente se aproxima de Cristo e conhece a Cristo, a gente começa a entender quem a gente é e o que a gente carrega. Quem nós somos e o que está dentro de nós, isso é muito importante. Você sabe identificar quando você está triste? Eu acho que a tristeza, todo mundo consegue perceber quando está triste, mas nem sempre as pessoas percebem que aquilo é uma tristeza. Você sabe identificar quando você está frustrada? O que te frustra? O que te deixa triste?
O que te deixa frustrada? O que te faz sentir sobrecarregada? Quando que você se sente ressentida? Ou ressentida, ressentido, né? Porque tem homens aqui. Quando que você se sente ansioso ou ansiosa? Lembra-se, nós vamos ver, presbítero, qual é o nosso próximo tema. De repente, a gente até traz um tema falando um pouquinho sobre ansiedade, né? E Eu quem creio que tiver sim. Vamos até anotar aqui, ansiedade e depressão. isso, a gente pode falar sobre ansiedade, depressão. E se você tiver alguma dúvida, lá no meu perfil eu falo bastante sobre ansiedade, eu explico É importante bastante. para sobre isso, para que conseguimos que há uma gama de pessoas que talvez não, com certeza, não entendem o real explicação dessa situação. Isso. Então, nós vamos estar trazendo aí sobre a ansiedade, nós vamos estar trazendo sobre a depressão para você entender e parar de espiritualizar o que não é espiritual para você ser curada. Te cortando aqui nessa cidade live, eu creio que nós conseguimos abrir o entendimento para falar de um todo. De um todo, Falando sim. de um todo. Sim. Agora nós vamos falar sobre algo específico, Específico. Específico. para que Então, as nós vamos. pessoas entendam que talvez ela está passando por uma situação e talvez não entendam o que está acontecendo naquele momento com ela. Sim, Talvez sim. o que se chama ansiedade, mas é algo que já vem acontecendo ao longo do tempo. Ao longo do tempo. E no tocante à ansiedade, a palavra é bem clara. Jesus falou sobre a ansiedade e Jesus não espiritualizou. Por que que Jesus falou sobre a ansiedade? Porque ele sabia que a tendência do ser humano era essa. Jesus sabia. Por que que ele falou? Não andeis preocupado com o dia do amanhã, porque ele conhece a natureza humana e sabe que a ansiedade está na natureza humana. E ali ele trouxe o remédio para a gente poder curar. Por que que Jesus disse para a gente, né? Se eu não me engano, são 365 versículos, né? Eu não tenho certeza, a gente ouve falar, os pregadores, as pessoas costumam falar que tem 366 versículos, 65, dizendo assim, não temas. É, Eu sim. ainda não contei, né? Eu ainda não contei. Então, descrito não tem, mas por quê? Porque por causa do medo origina-se ansiedade, entre outros transtornos. Por quê? O medo vai gerar na gente uma preocupação. E essa preocupação vai gerar algo dentro da gente. Por isso que Jesus ele deixa lá, não nos preocupeis com o dia do amanhã, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque ele sabia que nós íamos chegar no ano de 2026, aonde a população brasileira seria a população mais ansiosa do mundo. E se a população brasileira é a população mais ansiosa do mundo, isso significa o quê? A ansiedade está dentro da igreja, o crente está ansioso e não está endemoniado por isso, tá, irmãos? Não está endemoniado por estar com uma depressão, por estar com uma ansiedade. Existem os níveis, e a gente tem que buscar o conhecimento para poder entender. E eu, como terapeuta, estou aqui para dizer para você, terapeuta cristã, que zelo pelos princípios da palavra. Nem toda doença emocional, ela é espiritual. Cuida do seu emocional, para que o espírito maligno, que é oportunista, não se aproveite dessa oportunidade para entrar na sua vida. Então, é muito importante. Salmos de número 139, versículo 23 e 24. Depois você pode ler. Ele diz assim, o salmista diz, sonda-me, Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Deus, ele conhece o coração de cada um de nós. Deus, ele sabe o que se passa. Nós, que às vezes temos vergonha ou tememos reconhecer o que está dentro do nosso coração. Deus, ele vai curar as nossas emoções quando nós reconhecermos o que está aqui dentro. Quando nós reconhecermos o que está aqui dentro. Eu não esqueço de Jacó. Jacó, ele saiu da cidade que ele estava para se reconciliar com o seu irmão. Ele foi lá para se reconciliar com o seu irmão. Mas antes de se reconciliar com o seu irmão, ele teve um encontro com Deus. Antes de chegar até a presença do irmão, Deus ele foi ao encontro de Jacó, porque ele não podia se reconciliar com o irmão enquanto ele não se reconciliasse consigo mesmo e com Deus.
Ele precisava de se reconciliar, ele precisava reconhecer o que estava dentro dele. Jacó, quando saiu da sua terra, fugido para não morrer pelo seu irmão, ele pegou a identidade do irmão. Quando o pai pegou e disse assim, quem é você? Ele disse, eu sou Esaú. Junto com a sua mãe, fez aquela estratégia toda, e ele disse ser o que ele não era. Ele não era Esaú, ele era Jacó. Quando o pai perguntou, o pai disse assim, tem os pelos de Esaú, mas o cheiro é de Jacó. Quem é você? Eu sou Esaú. Ele pegou a identidade, ele se apropriou daquilo que não era dele. E ali, ao longo da vida, ele passou por toda aquela jornada, chegou um certo momento que ele entendeu que ele precisava se reconciliar com seu irmão. Quando ele entendeu, Deus foi ao encontro dele. Quando Deus foi ao encontro dele, o que o anjo perguntou para ele? Quem é você? Quem é você? Qual é o seu nome? E ali, naquele momento, ele respondeu qual era o nome dele. Eu sou Jacó. Naquele momento, Deus fez ele olhar para dentro dele e ver o que estava ali dentro. Ver o que ele carregava ali dentro. Talvez o seu ministério seja travado porque você ainda não reconheceu o que você tem carregado aqui dentro. Vida emocional trava vida espiritual, trava vida financeira, trava relacionamento. Trava tudo. Trava tudo. Uma vida emocional curada, tratada, unida a uma vida espiritual saudável, fortalecida, destrava tudo. Talvez as travas que você está orando aí para o inimigo soltar, não está mais na mão do inimigo. É verdade. O inimigo o inimigo não está segurando mais nada. Talvez sejam travas emocionais. E eu posso dizer para você, de experiência, tá? Eu já atendi pessoas com travas na vida, que quando entenderam que o que estava dentro delas, as emoções delas não tratadas, que estava travando a vida delas destravou. A vida dela destravou. Entende? Então, nós temos que investigar e conhecer e não ter vergonha. Sinais de uma alma ferida, uma alma que precisa ser tratada. Presta atenção nesses sinais para que você venha começar a se conhecer e a buscar uma libertação, uma cura para a sua alma. Não é libertação de espíritos, mas é libertação de alma, libertação emocional. Uma alma enfraquecida, ou seja, ferida, geralmente ela vai apresentar irritação constante, exaustão emocional. Isso são sintomas de quem tem a alma ferida. Ansiedade frequente, desânimo, sabe? Cansaço, aquele cansaço que você dorme e acorda cansada. Falta de prazer na vida, não sente prazer, não percebe a sua vida crescer, evoluir. Dificuldade de descansar, excessos de preocupação, sensação de estar sempre no limite. Muitas das vezes, a pessoa acha que precisa de mais força ou de mais oração. Mas, na verdade, essa pessoa está precisando de muito mais cuidado. Ela está precisando de cura na sua alma. Ela está precisando de cura nas suas emoções. Eu vou falar aqui algumas práticas para você levar para a sua vida hoje e começar a colocar em prática para que você venha começar a cuidar da sua saúde emocional, cuidar da sua alma. Aprenda a reconhecer as suas emoções. Como eu estou me sentindo hoje? Faça aí um caderninho das emoções. Sempre eu indico para as minhas clientes, faça o seu caderno, compre ali um caderno específico para as suas emoções e comece a dar atenção para você. Comece a olhar para o que tem dentro de você, para que você saiba pedir a Deus. Porque o apóstolo Tiago, se eu não me engano, ele disse assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Eu não sei o que eu quero. Se eu não sei o que eu quero, eu também não sei o que pedir. Se eu não sei o que pedir, eu não vou receber. Verdade. Não tem como. Então, como eu estou me sentindo hoje? Não ignore o que você sente, mas aceita o que você sente. Acolha o que você sente, para que você saiba como resolver. Desenvolva momentos de silêncio. A gente dobra o joelho, ora, 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 ora. Quanto tempo que a gente fica em silêncio para ouvir Deus falar? A gente fala, 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 fala. Mas como que a gente ouve Deus falar? A gente não fica em silêncio.
A gente não tira um tempo de silêncio para a gente. Muitos de nós vivemos ocupados, e nunca escutamos a própria alma. Davi, ele é um excelente exemplo. Ele conversava com a própria alma. Por que te abates, ó minha alma? Espere em Deus. A alma dele estava abatida, mas o espírito dele estava em Deus. Então ele sossega dentro de minha alma. Vai dar tudo certo. O que eu estou sentindo vai se resolver. Davi, ele conversava com a própria alma. Ele falava com Deus daquilo que ele sentia. Ele é um exemplo para que a gente venha seguir em relação ao cuidado com a alma. Escreva as suas emoções. Vá ali no papel o que você sentiu, o que aquele sentimento desencadeou em você, ou seja, o que você sentiu e qual foi a reação que você teve após aquele sentimento e o que você aprendeu com o que você sentiu, o que você aprendeu. Estabeleça limite saudável. Nem todo problema é seu. Para de carregar o problema dos outros. Às vezes a gente fica sobrecarregado ou sobrecarregado porque está carregando o problema dos outros, porque está carregando algo que não é nosso, está carregando um sentimento que não é nosso. Nem toda responsabilidade pertence a nós. Uma alma saudável aprende a dizer não. Quantas mulheres, principalmente as mulheres, os homens têm menos dificuldade porque os homens são mais racionais, mas as mulheres são mais emoção. Quantas de nós temos uma dificuldade terrível de dizer não? Eu não posso, eu não quero, eu não vou. E tá tudo bem. Ninguém é obrigado a querer, ninguém é obrigado a poder. Meu presbítero me empresta R$ 1.000. Josimar, eu não tenho. Se ele não tem, ele vai me dar? Ele não pode me dar. E qual é o problema dele me dizer não? Ele não tem, Josimar, eu não tenho. Não vou te emprestar. Qual é o problema de eu dizer não? Olha, hoje eu não estou me sentindo bem, eu não quero ir. Eu não posso ir, eu não estou bem. Existem os limites. Muitas das vezes nós somos desrespeitados porque nós não nos respeitamos. Nós precisamos colocar limites e isso faz mal. Isso pode não fazer mal hoje, mas vai fazer mal lá na frente. Aquela dor que eu não resolvo, aquela dor que eu não trato, se eu não tratar, vai me fazer mal de algum jeito. Gente, nós estamos vivendo um tempo de emoções não curadas. Ansiedade por excesso de emoções não resolvidas, depressão por excessos de emoções não resolvidas. Nós estamos vivendo um tempo de Alzheimer. Antigamente, quando eu era criança, não se falava Alzheimer, falava caduquice, ficava caduco. Mas a gente, quando ouvia falar de uma pessoa que caducou, não é loucura não, gente. É a pessoa quando chega na velhice que não tem mais a mente, que não lembra mais. Era um em 100. Uma pessoa que, né, tinha perdido ali a memória. Hoje em dia, o Alzheimer está atacando gente nova. E crente. Não é só pessoas que estão lá no mundo. Ah, é porque está em pecado. Não, não é mente. Problema na mente. A pessoa com Alzheimer, um dos agravantes a pessoa, ela lembra do passado, mas ela não consegue gravar mais o que acontece no presente. Então, os filhos, ela tem ali o filho de 30 anos. Aí ela trata o filho como se tivesse 4, 5 anos de idade. Dentro da igreja tem pessoas assim, pessoas que às vezes nem está idosa, pessoa nova, com 60 anos, 55 anos, sendo acometido por Alzheimer, sabe? Às vezes a esposa que passou por muita dificuldade com o seu esposo, aí quando chega no final da velhice ela perde a memória, o esposo, o filho, por causa de problemas não resolvidos, problema emocional não resolvido, aquela pessoa que viveu a vida toda amargurada porque não teve a vida que desejou, no final da vida ali com Alzheimer, a memória vai embora. Sabe por quê? Emocionalmente falando, sabe o que acontece com essa pessoa? Quando ela, no presente dela, ela volta para o passado, ela nunca se libertou do passado. Verdade. Ela nunca se libertou emocionalmente do seu passado. Aquele passado dói. Se você está aqui hoje, tem um passado que dói, cura. Cura hoje. Deus está colocando a gente aqui como resposta para você. Cura esse passado hoje. Não leve esse passado para o amanhã, não, porque o amanhã você pode perder a mente. Perder a mente. Entende? Então, é urgente esse cuidado. Cultive bons relacionamentos. Tenha uma rede de apoio emocional.
tenha bons relacionamentos, tenha aquela amiga que você pode se confidenciar, tem alguém, não tem amiga, então busca terapia. Busca terapia, se você não pode confiar no seu pastor, nas suas amigas, busca terapia, busca um terapeuta, chega lá no consultório, o terapeuta vai ouvir você, vai te dar um direcionamento, né? Busca com sabedoria, tem terapeutas cristãos. Hoje, eu não atendo homens, eu já atendi homens cristãos, homens de Deus, eu já atendi. Hoje o meu foco, eu me dedico a mulheres, atendo até adolescentes, pego adolescentes, mulheres, meninas, mas eu não cuido de homens. Se você é homem, está aqui, procura terapeuta homem. Procura um terapeuta homem. Eu tenho um pastor que ele é um terapeuta. Os homens, as minhas clientes vêm, os maridos dela querem fazer terapia, eu indico para ele, que é um excelente profissional. Existem pessoas de Deus dispostas a te ajudar sem te escandalizar, sem contar da sua vida, sem te expor. Então, busque ajuda enquanto há tempo. Renovar a mente diariamente. Nós falamos semana passada, é essencial renovar a sua mente para que você venha meditar na palavra e entender o caminho de cura que Deus tem para você. Descansar sem culpa. Descanso. Nós já falamos aqui em 2 ou 3 lives, o presbítero falou, né, sobre o lazer, sobre a gente ter o lazer. Descansa, descansa. Lazer é descanso. Ninguém nasceu para trabalhar e não descansar. Se você trabalha e não descansa, você está pecando. Você está pecando, sabe por quê? Porque Jesus, Deus, ele criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Para mostrar para a gente que a gente tem 6 dias para trabalhar, mas a gente tem direito de descansar um. Então descansa. Tira o dia de descanso, tira o mês de descanso, tira as suas férias, descansa. Eu sei que a gente não consegue fazer as coisas do jeito que a gente gostaria. Se a gente não pode fazer do jeito que gostaria, eu não tenho dinheiro para passear. Vai lá para perto do shopping, não tem ali aquela beirinha preparada ali nas palmeiras bonitinhas, senta lá, fica lá, medita, vai na beira da praia só para dar um passeio, bota os pés no chão, bota os pés na areia, caminha ali na beira da praia. Nós precisamos disso. Descanso, descanso é muito importante. Muitas mulheres vivem como se descansar fosse pecado. Descansar não é pecado. Descansar não é pecado. Jesus, Deus, deixou para a gente esse momento para a gente usufruir. De nada adianta a gente trabalhar e amontoar e não usufruir daquilo que a gente está amontoando. Lembra aquela passagem? O homem trabalhou, vou construir mais um celeiro. O que Jesus falou? Isso vale também. Não vale só para o trabalho secular, não. É importante deixar isso claro, tá bom? Isso aí. Muito tempo, estou falando isso por experiência própria de quem está falando com conhecimento de causa e de quem pensava desta maneira. Isso vale também para a obra de Deus. Também. Precisa se descansar. Precisa. Muito. Não é que você vai abandonar a obra de Deus. Pelo contrário. Você precisa descansar, porque não vai... Jesus não quer que você faça a obra dele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Jesus quer que você tenha lazer, cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo físico, cuidar, aleluia, porque aí entra muita coisa. Por exemplo, tem pessoas que têm problema de saúde. Eu preciso fazer um jejum. Então a pessoa faz um jejum de 12 horas, 14 horas, e passa mal. Eu digo com toda certeza o que eu estou falando aqui. Jesus não quer isso, porque isso é sacrifício de tolo. Isso. Porque se você tem um problema de saúde, Jesus vai entender que você possa fazer um propósito com ele de outra maneira. Ele sabe a sua necessidade. Então, é importante nós pontuarmos todas essas coisas para que nós aprendamos a cuidar do nosso corpo físico, das nossas emoções e do nosso espiritual. Em nome de Jesus. Jesus, ele também tirava momentos de descanso, né? Tinha momentos que ele se retirava com seus discípulos para descansar.
Então, se Jesus, que era Jesus, descansava, quem sou eu e quem é você para não descansar? Eu também, durante muitos anos, eu também tive essa visão, né? Eu achava, quando eu comecei a ouvir falar dos pastores que tiravam férias, eu achava que não podia. Como assim tirar férias? O pastor, a pastora, o missionário, missionária, seja qual cargo que a gente tiver, é um título, mas nós não deixamos de ser ser humano. O ser humano, ele cansa. O ser humano, ele precisa de descanso. E por falta de descanso, a gente adoece. A gente adoece na alma e a gente adoece no corpo. Então, descanse, tira um tempo para descansar. Não precisa a gente ter dinheiro para poder descansar. Às vezes, né, a irmã Tati, ela falou sobre a correria, sobre os filhos. É muito difícil mesmo, irmã Tati. Às vezes, a gente que é mãe, até tirar um tempinho para a gente. É difícil, às vezes a gente não tem uma rede de apoio, né? Os filhos são responsabilidade nossa. Crianças, né? Elas cansam a gente, mas a gente precisa tirar esse tempinho que a gente possa descansar, que a gente possa renovar as nossas forças físicas, assim como a gente se empenha em renovar as nossas forças espirituais, ir para a igreja na Santa Ceia, CIA, devemos nos esforçar também, cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física. Às vezes a gente começa a ter os sinais e a gente não se cuida. A gente começa a esquecer das coisas, a gente não para perceber que a gente está esquecendo, que a gente bota um objeto, a gente não lembra, aí a gente só se dá conta quando não tem mais jeito. Mas sempre o corpo dá sinais. O corpo vai dando sinais para a gente. A vida vai mostrando, o próprio Deus vai mostrando, através do nosso dia a dia, quando a gente começa a se perceber, quando a gente começa a olhar mais para a gente. Precisamos olhar para a gente. Ivete, né, minha tia, ela colocou aqui, é verdade, até mesmo que a obra de Deus, ela é viva aonde o servo vai, independente de templos. Nós precisamos também desfrutar daquilo que Deus nos dá. Excelente verdade. Precisamos desfrutar, porque Deus, ele deu uma vida não para nos sobrecarregar. Ele não nos deu uma vida para a gente viver sobrecarregada. Deus, ele nos deu uma vida para viver e a gente só tem uma só. E na hora que a senha chamar, não tem como mais voltar para poder viver outra vida. Então vamos viver com sabedoria. Vamos viver com sabedoria. A obra de Deus a gente faz aonde a gente for. Vou falar uma coisa que aconteceu agora há pouco tempo. Foi num dia que eu fui na visita na casa da irmã Josimar. E talvez aquela conversa que nós estávamos tendo ali, eu, você, sua mãe e Lu, talvez aquela conversa ali era uma conversa somente de nós estávamos ali, né, conversando, batendo, contando as histórias, saudade, mas ali nós estávamos fazendo a obra de Deus. Estávamos. E aconteceu algo ali, Sim. Deus trabalhou. Como trabalhou? Como Numa trabalhou? simplicidade de conversa. Então, a obra de Deus é muito mais. Muito mais do que É está muito dentro de mais quatro do paredes. que quatro paredes. Não é? E esse dia foi um dia assim, uma bênção, foi um dia que para a gente foi simples, né? Você veio, nós fomos para o culto juntos, nós almoçamos, ficamos dentro de casa, um almoço simples, conversamos, mas Deus fez coisa maravilhosa no nosso meio. E você veio para passar o dia ali com a gente. Não veio no sentido de fazer a obra, né? Mas a obra foi feita. A obra foi feita, foi algo lindo que Deus fez e está fazendo no nosso meio. Então, às vezes, da gente ir visitar alguém, né? Tirar aquele dia, hoje eu vou me descansar, eu vou visitar alguém, eu vou passar o dia com alguém, com um tio, com um primo, com uma prima, e ali Deus, ele trabalha e faz grandes coisas. É obra de Deus também. Por quê? Nós somos templo. Nós somos o templo, né? Igual aqui o que a gente está fazendo aqui. É obra de Deus também. Eu estou dentro da minha casa, aqui o celular, o computador aqui do lado, meus filhos estão dormindo, está todo mundo descansando, e a gente está aqui fazendo a obra de Deus. A gente não está lá na igreja dentro de quatro paredes. E olha que coisa gostosa aqui, essa conversa, que eu acredito que todos vocês que estão aqui,
vai ter levado um aprendizado, vai levar algo de bom disso daqui que nós estamos fazendo aqui. E compartilha com outras pessoas, busque o conhecimento. A irmã Tati colocou que gostaria de fazer terapia. Me chama ali depois, irmã Tati, vamos conversar um pouquinho, tá bom? Estou à disposição para a gente poder estar conversando. Isso aí, isso é comunhão entre os irmãos. Isso aí, titia. É desse jeito. A comunhão entre o irmão, a gente faz a obra e estar em comunhão, a gente estaria obedecendo, né? O que Deus colocou para nós. E para a gente finalizar essa nossa live, eu quero finalizar com Mateus 11, do 28 ao 29, que diz assim: venham a mim todos vocês que estáis cansados e sobrecarregados. Se você está cansada, se você está sobrecarregada, vá até Jesus e coloca nele. Coloca em Jesus todo o seu cansaço, joga nele, sabe? Dentro do processo terapêutico, eu, enquanto terapeuta, terapia cristã, eu não faço sozinha. Eu convido Jesus para estar ali, naquele atendimento comigo. E há técnicas que a gente aplica, e nesse momento da técnica, a minha cliente, a minha paciente, ela convida Jesus para estar ali. E é algo extraordinário quando eu digo para elas, assim, às vezes elas vêm com dores, elas vêm com problemas, e eu digo assim para elas: olha, veja Jesus aí na sua frente. Veja Jesus na sua frente, Jesus está aí com você. E elas começam a entregar para Jesus, sabe? Eu digo, algumas eu digo, tira do seu coração, isso é, cada caso é um caso, tira do seu coração, isso aí, o que está aí. A pessoa vai tirando, isso é um ato, né, simbólico, a pessoa vai tirando e vai jogando sobre Jesus, e ali a pessoa se quebranta, e na sessão seguinte eu pergunto: e aí, como que foi? A minha vida mudou totalmente. São cada experiência linda que eu vejo Deus fazer na vida das minhas pacientes. Coisa linda, sabe? Coisa linda, coisa extraordinária. Eu vejo mulheres que chegam para mim mortas, destruídas, fracas emocionalmente, fracas espiritualmente, porque foram muito tempo sofrendo, muito tempo de sofrimento. E ao longo do acompanhamento, mulher que chegou na primeira sessão, na segunda sessão, só fazia chorar, chorar. Na quarta sessão já não chora mais, já não tem mais dor. Deus vai tratando, então busca ajuda. Busca ajuda. E eu não estou aqui pedindo para você vir ser minha paciente, vir ser minha cliente. Se você vier, vai ser muito bem recebida. Eu vou ter muito prazer em cuidar de você, porque Deus me chamou para cuidar de vidas. Vou ter muito prazer, mas se você não, Josimar, eu vou procurar outra pessoa. Tem uma pessoa que vai me atender, mas procura ajuda. Procura ajuda. Não fica sofrendo, não fica remoendo amargura, não fica vivendo uma vida de amargura. Passe a viver aquilo que Deus ele sonhou para você. Deus ele tem cuidado da nossa alma e se preocupa com a nossa alma. E é por isso que ele nos colocou aqui, para descobertar, para tirar a venda dos olhos, para que você venha entender que você é um corpo, você tem um corpo, você é um espírito e você tem uma alma. O espírito e a alma habitam no corpo e todos eles precisam de cuidado. Quando você cuida do corpo, você cuida da alma e cuida do espírito. Quando você cuida do espírito, você cuida da alma e cuida do corpo. Quando você cuida da alma, você cuida do corpo e você cuida do espírito. Nós precisamos desse cuidado integral. Primeira Tessalonicenses 5, se eu não me engano, 22, 23, eu não me recordo, mas você procura lá. O que o apóstolo fala? Que nosso corpo, alma e espírito estejam íntegros para a volta de Cristo. Então, ali o apóstolo fala que nós temos que cuidar do corpo, da alma e do espírito. Nós não podemos ser negligentes, nem com o corpo, nem com a alma, nem com o espírito, para que assim a obra de Deus ela venha se concluir através das nossas vidas. Que você possa ser abençoado na noite do dia de hoje e que essa live ela venha servir na sua vida como uma chave, uma virada de chave aí na sua vida. Se você tem negligenciado com o corpo, vai buscar médico. Se você tem negligenciado com o espírito, vá para o jejum, para a oração e para a palavra. Se você tem negligenciado
com a alma, procura um profissional, se você não aguenta mais ir sozinho, sozinha, para que Deus ele possa fazer a parte dele, porque a minha parte e a sua parte Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Ele já fez por nós tudo que ele devia fazer. Ele já deixou à nossa disposição todo o conhecimento que nós precisamos para prosseguir. Então vamos fazer uso daquilo que Deus já entregou nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Benção pura. Amém. Maravilha. Então, fechamos essa primeira parte, né, desse projeto aí. E nós vamos seguir agora, partir agora para nós falarmos sobre depressão e ansiedade. Sim. Para que você entenda o que realmente é essa situação. Sim. Nós queremos que você compreenda. Eu queria, já da minha parte, fazendo os agradecimentos. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por podermos estar aqui, a cada um que está aqui, dizer para você que, para mim, foi. Como é que eu vou usar a palavra? É como se abrisse uma porta para mim, de quando abrisse uma porta de algo muito lindo que eu estou conseguindo entrar. De que maneira? Aprendendo coisas, aprendendo de uma maneira que eu estou conseguindo passar para outras pessoas acerca dessa situação e a eu próprio entender de situações que estão à nossa volta, estão do nosso lado. São situações que acontecem todos os dias na nossa família, no nosso trabalho com pessoas, e abriu-se uma porta e nós precisamos entrar por essa porta e entender que essas situações acontecem no meio da nossa sociedade. Então, para mim foi libertador, para mim foi muito importante essa série de lives. Nós vamos continuar com muitos projetos aí, temos aí muitos projetos, estamos orando ao Senhor e nós vamos partir agora em frente para alcançar, aleluia, outras vidas. E então é isso, nós vamos prosseguir aqui. Deus abençoe. Orem por nós. Amém. Orem por nós, porque não é fácil. Quando nós se levantamos para fazer algo, também se levanta outras situações para tentar impedir, tentar abater, tentar desanimar, mas eu creio que Deus está nas nossas vidas e vai nos abençoar. Então é isso. Quero deixar no seu coração essa palavra aí de agradecimento a todos. Amém. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né, de nós estarmos aqui, de nós podermos estar aí ajudando, né, a quem está aqui conosco, né, emprestou seus ouvidos, está aqui juntamente com a gente até essa hora. Quero agradecer a minha mãe que estava presente, a minha irmã Lucimar, a minha tia Ivete, todos os demais que estão aqui nos prestigiando. Nós estamos para marcar, nós estamos para marcar um curso. Até falei com o Lu, não falei com você. Ela falou. Um culto um culto dos primos, nós vamos marcar, vamos fazer marcar, culto aí, um dia que nós queremos passar cultuando o Senhor, como você disse, em comunhão, tá bom? Quando nós vamos estar em contato com você aí também, para você estar presente aí junto com a sua família nesse dia aí. Vamos marcar direitinho, que vai ser bênção de Deus. Não sei aonde a gente vai fazer, mas vamos fazer em nome de Jesus. Vamos fazer. Então, que Deus possa continuar abençoando. E você que está aqui na live, que precisa de um acompanhamento, chama a gente, vamos bater um papo, que a gente está aí à disposição para ouvir, para ajudar e abençoar, né, a vida daquele que precisa. Né? Que a gente, numa conversa, um direcionamento, muda a nossa vida, muda a nossa história. Eu tenho visto mulheres sendo transformadas, homens sendo transformados, não somente através de mim, mas através de outros colegas que a gente tem, né? Porque a gente se forma e a gente tem ali uma rede de colegas que se formaram junto com a gente. Eu falar sobre isso. Nós podemos aí criar uma rede para ajudar pessoas. É isso aí o nosso propósito. Uma rede de pessoas. Isso aí, esse é o nosso propósito, né? Eu tenho no meu coração, ainda não consegui realizar
por causa da demanda. Eu tenho desejo, você que está aqui, ajuda a gente a orar. De uma vez por semana, eu ainda não consegui a organizar esse dia. Uma vez por semana, tá fazendo online uma sessão terapêutica, trazer ali um tema, a pessoa entra ali online, abrir uma sala. É uma sala terapêutica online gratuita, para estar ajudando, direcionando as pessoas que no momento não pode fazer ali um investimento em terapia. Então, fica aí de olho no Instagram, que em breve, se assim Deus permitir, agora nesse segundo semestre, eu vou estar colocando aí em prática para ajudar, para Nome de ajudar, porque Jesus. às vezes a pessoa vem e não consegue fazer a terapia naquele momento, não consegue investir. Então, ali, uma vez por semana, vai estar tratando algo da sua vida ali, juntamente comigo. Então, ore, ore e nos acompanhe, porque aí você vai estar sabendo das novidades que a gente coloca lá no status, para a gente poder dar esse apoio emocional para quem precisa, mas o momento ainda não é propício. O momento ainda não é adequado. Então, a gente vai estar aí dando essa ajuda coletiva. Coletiva. Várias mulheres numa sala online e vão estar ali aprendendo a se conhecer e a colocar Jesus dentro da sua vida emocional. É sim, verdade. Secreto de Deus. Que Deus Mas, abençoe. então, terça-feira que vem, não perca, nós vamos falar sobre ansiedade, depressão, Vamos sim. em nome de Jesus. Ainda estou aqui aprendendo ainda acerca dessas coisas aqui. Estou aqui, né? Oh, Estou eu já me formei, mas eu continuo aprendendo. Eu continuo aprendendo. aprendendo. Eu tenho várias formações, mas sempre estou fazendo uma especialização aqui, outra ali. O conhecimento, ele não para. Ele Não não para. para. E aí a gente vai atendendo pessoas e as pessoas vão trazendo para a gente suas demandas e ali a gente também vai se aperfeiçoando para servir melhor. Então, a gente vai conhecendo, crescendo e aprendendo. É parte do processo. É parte do processo. Benção pura. Então, fiquem na paz. Fiquem Até com terça-feira Deus. que vem. Até Até a paz. paz. Paz.